Desde pequenininha, eu tinha interesse sobre o tema felicidade. Então, eu me perguntava assim, né? Por que que determinadas pessoas elas são felizes? E a gente pode se perguntar hoje, pessoal, por que que a gente vê pessoas ao nosso redor que elas conseguem ser felizes? E por que que a gente vê pessoas ao nosso redor que elas não são felizes? Às vezes, pessoal, essas pessoas, elas moram na mesma casa, moram no mesmo condomínio, trabalham na mesma empresa, e esses porquês lá, quando eu era pequenininha, me fez eu buscar entender essa minha curiosidade, buscar entender mais sobre comportamento humano. Então, eu fui para a psicologia, que é o estudo do comportamento humano, né? Me formei psicóloga, fiz meu mestrado, fiz alguns cursos aqui no Brasil, fiz alguns cursos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é um país que investe bastante em pesquisa, e hoje eu vou te trazer muita pesquisa sobre o tema, né? E olha, diante de todas essas pesquisas que eu fiz e continuo fazendo, tá? Eu trago boas notícias. Quem gosta de boa notícia, levanta a mão aqui. Vamos começar? Gosta, Rô? Vamos começar com boas notícias? Eu vou começar com boa notícia, pessoal. E, aliás, pega um papel, pega uma caneta, escreve o que eu vou te dizer, tá? Essa aula, assim, ela merece ser lembrada para o resto da nossa vida, porque eu vou te ensinar como que você pode fazer para ser mais feliz, tá? A boa notícia é o seguinte: estudando psicologia e principalmente a área da psicologia positiva, que é a ciência que estuda, né, a felicidade e o bem-estar, a gente entende o seguinte. Olha que legal isso, pessoal. Hoje, tá? Que bom que você está aqui para você ouvir isso, porque hoje a felicidade ela é considerada uma habilidade, guarda essa. Se puder, anota. A felicidade é considerada uma habilidade que pode ser desenvolvida pela maior parte das pessoas. Olha que legal isso, pessoal, porque até uns anos atrás, né, a gente olhava as pessoas felizes e falava, puxa, que legal que ela é feliz, né? E na verdade, não é que legal. Na verdade, existem coisas que pessoas fazem e que você também pode fazer. Eu vou te ensinar alguma dessas coisas hoje que a tornam mais feliz, né? E eu sou assim desde pequenininha apaixonada pelo tema. Eu trabalho muito hoje com empresas. Já atendi aí durante toda a minha trajetória mais de 80 empresas. Já treinei mais de 40 mil pessoas. É, gente! E que bom que você está aqui para eu poder compartilhar o que a ciência do comportamento humano vem falando sobre o tema. Até porque, né, pessoal, se a gente for parar para pensar, é o seguinte: eu não sei se você sabe sobre isso também, mas o Brasil, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país, pessoal, mais ansioso do mundo. Olha só que coisa, gente. Então, o que que eu quero te dizer com isso? Que ou você sente bastante ansiedade, um pouco é natural, mas muito a ponto de não conseguir fazer as coisas, de não sair de casa, a gente vai precisar conversar sobre isso. Ou você se sente assim, ou você conhece alguém que se sente assim. Além disso, né, eu trago boas notícias, mas eu também preciso ser muito realista contigo, né? Os dados não estão legais para gente, né? O Brasil é o país o país mais ansioso do mundo. O Brasil, só para você ter uma ideia, pessoal, é o segundo país no mundo onde tem mais pessoas que possuem burnout, que é uma doença ocupacional. Né? Então a gente precisa quebrar isso. Essa aula é para você que está aí buscando a tua felicidade. Essa aula também é para você que é líder de equipe e que pode sim, através dessas ferramentas que eu vou te passar hoje, compartilhar com seus colaboradores e principalmente levar para a tua empresa. Se você está aqui hoje e você é da área de RH, de gestão de pessoas, guarda essas informações, porque tem muita coisa que a gente pode fazer para estimular a felicidade dentro das empresas e com essa aula de hoje, eu acredito que você já vai poder sair daqui com muita informação e com muita ideia. Esse a ideia de eu estar fazendo essa aula para ti também, tá? Que a gente possa aí propagar esse conhecimento. E como tudo isso surgiu? Na verdade, gente, existiu um cara, só para te contextualizar o que que eu vou te explicar hoje, o nome dele é Martin Seligman, tá? O Dr. Martin Seligman,
ele foi presidente da Associação Americana, de Psicologia, há uns anos atrás. E quando ele chegou para a presidência, ele descobriu uma coisa que a psicologia vinha estudando muito as patologias, tá? Então a gente já identificava e já mapeava, por exemplo, né, o que gera uma depressão, por exemplo, o que gera uma esquizofrenia, o que gera de repente um transtorno de personalidade, como o narcisismo, né? Mas, quando ele entrou para a presidência, ele percebeu algo muito bacana e importante para a gente poder estar falando sobre isso hoje. Ele percebeu que a psicologia vinha estudando muito pouco a saúde e o bem-estar. Então, por exemplo, a gente sabia o que gerava os transtornos, mas a gente não sabia exatamente o que gerava saúde e bem-estar. Então, esse cara resolve fazer uma pesquisa, tendo o cargo que ele tinha na época, né, de presidente da Associação Americana de Psicologia. Então, ele comanda uma pesquisa aí no mundo todo sobre felicidade e bem-estar. E buscando essas informações, ele descobre muitas e muitas coisas, tá? Ele escreve um livro que foi um dos primeiros livros que eu li, é do Dr. Martin Seligman, que se chama Florescer. Quem tem interesse em se aprofundar nisso que eu vou te falar hoje, compra esse livro, tem bastante coisa legal aqui. E quando eu li esse livro, vou te contar uma curiosidade. Eu lendo o livro, me apaixonei pela teoria, uns anos atrás, né? Olhei para o meu marido e disse assim, Vitor, eu preciso conhecer o Dr. Martin Seligman. E por coincidência, o Dr. Martin Seligman estava vindo para um congresso no Brasil. Então eu fui para o congresso e foi muito legal. Deixa eu até te mostrar um slide aqui. Deixa eu compartilhar aqui os meus slides. Ué, por que que eles não estão aparecendo? Deixa eu abrir aqui, ver se você consegue ver. Vamos lá. Vamos ver aqui. Agora eu vou lá no Zoom. E vou ver se compartilha contigo aqui. Aqui, ó. E por coincidência, deixa eu te mostrar. Tá compartilhando? Esse é o Dr. Martin Seligman. Por coincidência, eu estava assistindo todo o congresso e, de repente, foi para o palco uma aluna do Dr. Martin Seligman. E eis que o Dr. Martin Seligman senta do meu lado. E aí eu falei, nossa, ele está do meu lado, e agora o que que eu faço, né? Eu vou conversar com ele. E eu disse assim para ele, doutor, eu queria te dizer que eu admiro muito o seu trabalho e eu acredito que você trouxe uma contribuição muito importante, né, para o mundo todo. E naquela época ele olhou para mim e disse assim, Mari, então faz o seguinte, compartilhe esse conhecimento com o maior número de pessoas que você puder, tá? E eis que estou aqui hoje compartilhando todo esse conhecimento contigo, que também, pessoal, para mim é uma alegria, uma satisfação e assim é um dos meus propósitos de vida, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo que eu faço, tá? Então, a ideia é que a gente possa falar sobre tudo isso. Mas antes de eu te explicar o que, que fala a teoria do Dr. Martin Seligman, eu queria te fazer uma pergunta, tá? E você pode responder aqui no chat para mim. Vamos fazer uma enquete para todo mundo participar comigo aqui, que fica mais legal, o nosso workshop? Seguinte, pensa aqui comigo. Essa pergunta é para você. O que que você acredita que gera felicidade e bem-estar? Escreve aqui no chat para mim que daqui a pouquinho eu vou ler. No teu ponto de vista, o que que você acredita que gera felicidade e bem-estar? Anota o que vier na tua cabeça, tá? Ou alguma coisa que você já vivenciou na tua vida e que você acredita que trouxe felicidade e bem-estar, ou alguma coisa que você acha que pode trazer, que talvez você ainda não tenha. Anota aí, vamos lá. Vamos ver, vamos aquecer aqui a nossa noite de hoje. Bota a tua opinião, tá? Não tem problema, depois eu vou trabalhando as coisas que a gente for colocando aqui. Vamos lá, vou ler algumas aqui. Olha lá. Amigos, saúde, família, rede de apoio, dinheiro, paz, saúde plena, não só minha, como dos familiares. Perfeito. Conquistas, que mais? Vai colocando aí o que você acha. Família, de novo, olha só, tem coisa que está repetindo. Por que será, né, gente? Vamos lá. Pode colocar o que que você acha. Porque eu vou.
começar a te explicar, muito que o Dr. Martin Seligman começou, ele fez exatamente essa pergunta, tá? Quando ele começou as pesquisas, que é o que será, que é o que a gente está fazendo aqui, que traz felicidade e bem-estar? Porque no fundo, pessoal, vamos lá, enquanto o pessoal escreve. Vê se vai fazer sentido para você o que eu vou te dizer agora. No fundo, tá? A gente busca as coisas que a gente busca na nossa vida porque lá no final de tudo, sejam coisas materiais ou não, já vou te falar sobre isso. Mas eu quero te dizer que lá no final de tudo, a gente busca as coisas que a gente busca porque a gente quer ter duas coisas básicas. A gente quer ter paz e a gente quer ser feliz. Basicamente isso, a gente está aqui para ter paz, a gente quer ter paz e a gente quer ser feliz. Mas afinal de contas, então, o que que traz felicidade? E você sabe que muitas vezes a maior parte das coisas que a gente acredita que traz felicidade, gente, não traz. Já vou te trazendo alguns mitos sobre o tema, tá? Por exemplo, lá naquela época, o Dr. Martin Seligman começou a se perguntar assim, tá bom, o que será que traz felicidade? Será que saúde traz felicidade? Aí vamos pensar assim, pessoal. Aparentemente, você pode dizer assim: olha, traz. Pois é, mas se a gente for analisar, pensa você aqui comigo. Será que todas as pessoas que você conhece, que têm saúde, são felizes? Não. Você vai achar várias e várias pessoas que você conhece, que têm muita saúde, mas que não são felizes. Então, eu não posso te dizer, nem as pesquisas não podem dizer, que saúde traz felicidade. Até porque a gente encontra pessoas que não têm saúde e que são felizes. Você entende o que eu quero dizer, gente? Tá fazendo sentido? Então, eu não posso dizer que saúde traz felicidade. Outra coisa, vamos pensar aqui. Será que amigos traz felicidade? E aí eu vou te dizer que sim. Amigos, né? Se tem uma coisa que traz felicidade para o ser humano é cultivar boas relações. Mas aqui, pessoal, vamos lá. Eu não estou falando da quantidade de amigos que você tem. Não é isso. Ó, relacionamentos, disse perfeito. O que vai gerar felicidade quando a gente fala em relacionamento é a qualidade das suas relações. Tá entendendo, pessoal? É a qualidade, não é a quantidade. Você pode pegar o Instagram de alguém e falar assim: nossa, a pessoa tem milhões de pessoas, mas ela não conhece todo mundo, ela não é amiga de todo mundo. É uma ilusão acreditar, entendeu? Nisso. Isso não existe. Mas o que você cultiva durante a tua vida, amigos genuínos, perfeito, disse, obrigada. É isso aí. O que você cultiva durante a tua vida, sim, vai te trazer felicidade. Agora eu vou trazer um tema polêmico aqui, tá, pessoal? Posso? Já que eu tô no relacionamento, eu vou trazer ele. Vamos ver, olha só. Será que casamento, Letícia tá aí, acabou de casar. Casamento traz felicidade? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer eu falo isso nos meus treinamentos e o pessoal traz, não traz, sempre é uma guerra ali para saber, mas vamos lá. Olha só, o que que é casamento, né? Para a psicologia positiva. Casamento depende do cônjuge. Perfeito. Então vamos desmistificar isso. Casamento, pessoal, é ter, nesta pesquisa, tá? É ter com quem contar. E a resposta é sim, tá? Ter com quem contar durante a nossa vida deixa a gente mais feliz. Entendeu? Porque entra nas relações. Outra polêmica que eu trago para o grupo. Será que clima traz felicidade? Será que pessoas que moram em lugares mais quentes, o índice de felicidade delas é maior do que pessoas que moram em lugares frios? Será que as pessoas que moram em lugares frios não são felizes porque o clima não favorece? Será que a gente encontra alguém feliz onde neva, por exemplo? Gente, na verdade, o que que as pesquisas mostram? O clima não tem uma interferência muito grande na nossa felicidade, não, tá? Por quê? Porque, na verdade,
Você encontra pessoas muito tristes em climas tropicais como o nosso. Você encontra pessoas muito felizes em lugares que estão extremamente frios. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, muitas das coisas que a gente acredita que traz felicidade, na verdade, não é por aí que as coisas caminham. Você entende? Outra polêmica, dinheiro, né? É muito polêmico nos meus treinamentos também. O que que as pesquisas mostram? Eu vou te levar para um raciocínio assim, ó, só para você entender o que eu quero te dizer. A resposta é não, tá? Dinheiro não traz felicidade, definitivamente, tá? Por quê? Porque, vamos lá. Vocês viram que, vou usar uma pessoa que vocês conhecem, o Elon Musk, há um tempinho atrás, ele declarou, ele é um dos homens mais ricos do mundo, se eu não me engano, o mais rico do mundo, né? E ele declarou há um tempo atrás que ele estava tomando medicação para depressão. O que eu quero te dizer com isso? Que não é porque eu tenho muito dinheiro que eu vou ser feliz. Porque a gente encontra pessoas que têm muito, mas muito dinheiro e que não são felizes. Assim como a gente encontra pessoas que não têm dinheiro e que são felizes. Ah, Mari, mas o dinheiro pode facilitar a nossa vida, porque a gente vive num mundo capitalista. Sim. Por quê? Cultivar, pessoal, guarda essa pesquisa. Cultivar experiências de vida, elas contam muito mais, elas trazem muito mais felicidade, por exemplo, você fazer uma viagem com a tua família, vai trazer muito mais felicidade e memória positiva do que se você comprar um tênis, do que se você comprar um carro, do que se você comprar uma casa, entende, gente? Então, não está no dinheiro em si. O dinheiro ele pode até facilitar o teu caminho. E ele vai facilitar porque a gente vive num mundo capitalista. Mas não é o dinheiro, né? Porque às vezes eu encontro pessoas dizendo assim, Mari, porque quando eu for rico, porque quando eu te. Não tá aí o negócio. Não tá aí o negócio. Ó, se for tênis de corrida, eu fico feliz. Fica, mas sabe o que que vai acontecer? Vai durar um período. Daqui a pouco você vai querer outro tênis, vai querer um short, vai querer outra coisa, entendeu? E isso a gente chama na psicologia positiva, muito legal. Dura pouco, exatamente, exatamente. Tem um nome técnico para isso, gente, que a gente chama de adaptação hedônica. O que que acontece, né? Comprar uma casa, comprar um carro, comprar um tênis de corrida, se você corre, né? Vai ser maravilhoso. Mas isso vai durar um tempo e depois você vai querer outras coisas, tá? Então, assim, dinheiro não é algo que vai te trazer a tua felicidade. Agora, eu vou trazer um outro tema aqui para você pensar aqui comigo, tá? Espiritualidade. Espiritualidade, será que traz felicidade? E a resposta é sim. Sim, olha ali. Sim, segundo pesquisas, sim, né? Quando a gente tem essa espiritualidade, que não necessariamente significa você ter uma religião, mas você ter uma espiritualidade, acreditar em algo maior, numa força, no nome que você quiser dar, Deus, universo, sim, sim, vai contribuir e muito para a tua felicidade, tá? Então, são algumas coisas que a gente encontra e eu queria trazer para você, porque são alguns mitos que a gente tem a respeito de felicidade. Ou, por exemplo, Mari, quando eu tiver aquela promoção no emprego, aí sim eu vou ser feliz. E, gente, as pesquisas mostram que não é bem assim. Não é status, não é carreira, não é dinheiro, é muito além disso. Só para você ter uma ideia, o que que o Dr. Martin Seligman descobriu? Guarda isso, tá? É, o que que traz maior felicidade? Fatores internos ou externos? Eu posso te dizer que os dois. Mas ele fez uma pesquisa, ele diz assim, olha, os fatores externos, eles representam em torno de 8% da tua felicidade. 8%. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Então, muito da tua felicidade, ela vai ser construída por você, tá? Porque às vezes eu escuto assim, sabe o quê? Eu vou sair desse país, eu vou sair dessa vida, eu vou para um outro lugar, eu vou mudar tudo para ser mais feliz. E não é assim que funciona, porque você carrega quem você é para qualquer lugar do mundo. Ou Mari, que eu escuto muito, eu vou sair dessa empresa, não tá legal, não sei o quê. Você vai carregar quem você é para todos os lugares que você for. Então, a felicidade, ela não tá tanto fora de você, tá? Ela tá dentro de você e ela tá muito alinhada e ela conversa muito com as coisas que você acredita sobre a vida, tá? Eu vou te trazer uma fórmula que o Dr. Seligman chamou. Anota aí, por gentileza, se você tiver um papel e uma caneta para você lembrar disso. Uma das primeiras coisas que ele descobriu sobre felicidade foi essa. E guarda isso porque isso é muito importante. Ele descobriu assim:
Fórmula da felicidade. Quem aqui gostaria de saber a fórmula da felicidade? Levanta a mão, que eu quero ver vocês aqui com o emoji. Ou quem está com a câmera aberta. Quem gostaria de saber a fórmula da felicidade? Vamos nessa, pessoal? Vou te contar, tá? Vou te contar. Guarda essa, guarda essa. Bem, vamos lá. Fórmula da felicidade. O que que o Dr. Martin Seligman descobriu? Pessoas felizes, elas fazem o seguinte, não é só isso, mas isso é grande parte do processo. Elas têm dois pensamentos positivos para um pensamento negativo durante o dia delas. Isto é, pessoas felizes, elas pensam mais em coisas positivas. São pessoas que são otimistas. Agora, eu quero só que você não confunda a palavra ou a pessoa otimista com aquela que não tem problema. Eu quero que você entenda que tanto o otimista quanto o pessimista tem problema. Aliás, todos têm, né? Todos. A vida é feita de altos e baixos. Não se iluda, preciso ser muito sincera com você, tá? Vai acontecer as crises da vida. E isso é natural da nossa espécie, tá? Só que pessoas otimistas, elas veem o problema diferente. Enquanto o pessimista pensa assim, esse problema vai durar minha vida inteira, eu sou o problema, o otimista diz assim, tá, o que que eu preciso fazer para melhorar? Como é que eu vou dar conta disso? Qual é o plano para sair desse caos que eu estou vivendo na minha vida hoje? Essa é a grande diferença. Então, eu quero te dizer que se você pensar, tiver mais pensamentos positivos durante o teu dia, lá no final do dia, você vai se sentir muito melhor. O que que pessoas deprimidas fazem? E se você conversar com uma pessoa deprimida, você vai identificar isso facilmente. Pessoas deprimidas, e quando você está mais triste, talvez se você tá aqui, você já teve algum episódio de depressão, você vai entender o que eu estou te dizendo. Pessoas deprimidas, elas fazem assim, ó, pessoal. Elas têm dois pensamentos negativos para um pensamento positivo. Entende? Então, é como se elas ficassem o dia todo revisitando coisas que não estão legais na vida dela. E gente, quem procura acha. Se você parar e começar a pensar nas coisas que não estão funcionando na tua vida, você vai achar alguma coisa. E se você ficar focado nisso, você vai se sentir dessa forma. O que que pessoas normais fazem? Pessoas normais, e aí analisa você hoje, já que a gente está de noite, analisa como que você foi hoje. Pessoas normais têm um pensamento positivo para um pensamento negativo. Então você fica naquela, não tá nem lá nem cá. Entende? Então, qual que é o exercício aqui? Aprender, porque isso pode ser aprendido, a você buscar olhar para as coisas que estão funcionando. É mais ou menos assim, pessoal. Olha só. Imagina que isso daqui é uma lanterna, tá? Se eu pegar essa lanterna e apontar para as coisas boas da minha vida, o que que eu tô vendo aqui? Coisa boa? Se eu ver coisa boa, eu vou me sentir bem. Se eu me sentir bem, inclusive, eu vou gerar melhores resultados. Porque, pessoal, eu sei que tem muita gente de empresa aqui, é legal você saber. Pessoas felizes, elas produzem mais e elas têm maior desempenho. Isso é pesquisa. Elas geram melhores resultados. Você gera melhor resultado quando você está bem. Você sabe disso. Você vende mais quando você está bem. Quem é vendedor aqui? Nem que seja vender uma ideia. Não precisa vender um produto. Vende uma ideia. Agora, pessoas tristes pegam a lanterna e aponta para tudo que está acontecendo de ruim na tua vida. O que que você vai ver? Coisa ruim. Como é que você vai se sentir? Mal. Fórmula da felicidade. Agora se avalia, bota você aí nessa fórmula. Hoje, será que eu pensei mais positivamente? Isso é pensamento, não precisa nem dizer se está pensando. Mindset. Ou será que eu pensei só nas coisas que não estão funcionando? E aí você vai ficar desmotivado. A mesma coisa dentro de uma empresa. O funcionário vai para a empresa e só pensa no que não está funcionando, nos problemas que existem, né? E aí vai se sentir mal, vai se sentir desmotivado. Então, olhar para as coisas que estão funcionando vai te ajudar muito, tá? Isso é outra coisa assim que as pesquisas mostram, tá? Fórmula da felicidade. Tudo bem até aqui, pessoal? E continuando as investigações, o Dr. Martin Seligman descobriu assim, puxa, existem coisas que as pessoas felizes fazem e que geram felicidade e bem-estar. E essas pessoas, né, conseguem florescer, como é o nome do livro dele, florescer. O que que significa florescer, pessoalmente? É quando eu consigo crescer e me desenvolver, é quando eu tenho satisfação com a vida.
Inclusive, a gente vai depois dessa aula, segue a gente lá no WhatsApp, porque a gente preparou aqui na empresa um assessment, uma avaliação, onde você vai saber qual é o teu índice de satisfação com a vida, tá? Para você poder florescer. O que que é uma pessoa florescer dentro de uma empresa? Puxa vida, é quando ela consegue, isso é lindo de ver, gente. Trabalhar com todo o potencial que ela tem, ela leva aquilo que ela tem de melhor. E se você levar aquilo que você tem de melhor, não tem como você não ter resultado, você entende? Porque você vai buscar o teu desenvolvimento constante. E o que que ele descobriu? Olha, então existem coisas que você pode fazer para que você desperte o teu florescimento. Eu trouxe aqui um baú para a gente falar um pouquinho disso, que é o baú da felicidade, o baú verdadeiro da felicidade. Se é que você me entende, tá? E nesse baú, eu coloquei aqui coisas que você pode fazer que vão te deixar mais feliz. O Dr. Martin Seligman, junto com a equipe dele, ele trouxe isso dentro de um acrônimo. Você vai me ouvir falar muito disso, que é o acrônimo PERMA. O que que é um acrônimo, né? Inicial de cada letra. E cada letrinha significa uma coisa. Então, eu vou abrir aqui junto com você. Ó, anota aí para você lembrar depois. Mário, que gera felicidade e bem-estar. Tcharam! Isso. Emoções positivas, tá? Anota aí. Emoções positivas. O que significa isso? Eu até vou dizer assim. Não é simplesmente sentir emoções positivas no dia e que sorte a minha se eu conseguir sentir uma emoção positiva durante o dia de hoje. Não. Eles assim, é buscar, guarda essa frase na tua cabeça. Buscar sentir emoções positivas. É algo intencional, tá? Então, quer ver, por exemplo, eu vou apresentar aqui o meu slide, que eu vou te trazer algumas aqui. Vamos lá, emoções positivas. Ó, por exemplo, eu quero que você se pergunte assim, ó, intencionalmente, tá? Até para a gente já fazer um exercício. O que que te traz alegria? É você fazer coisas durante o teu dia intencionalmente que te trazem alegria. Intencionalmente, aqui só exemplo, tá, pessoal? Pode ser qualquer tipo de emoção. Orgulho, né? Por exemplo, pensa assim, puxa vida, o que que faz com que eu me sinta orgulhosa? Puxa, toda vez que eu olho para alguma coisa que aconteceu comigo, o que que te faz sentir gratidão? Gente, gratidão é uma emoção muito pesquisada, né? E a gratidão é uma das emoções que mais geram felicidade. Então, você acordar todo dia e você agradecer pelo que você tem vai ser muito importante para você. Vai gerar muita felicidade, tá? E às vezes, ó, faz esse exercício, eu faço muito comigo, tá? Sabe quando você tá aquele dia que não tá tão legal, né? Porque a gente tem esses dias. Faça uma pergunta, puxa vida, pelo que eu não estou sendo grata ou grato? Você vai achar uma resposta. Porque, pessoal, a gente já tem tanta coisa, né? Ó, por exemplo, tá? Vamos lá. Só de você estar aqui hoje, só de você estar aqui comigo hoje, eu sei muita coisa sobre você. E eu já sei bastante coisa pelo que você pode agradecer, né? Você tem uma internet, você tem um computador, talvez, você tem um celular, você tem roupa para vestir, você tem saúde, você está aqui. Você está aqui, você está tendo a oportunidade de ter uma aula sobre felicidade. Gente, vamos levar esse conhecimento para o mundo. Então, assim, gratidão, né? Tem um exercício muito legal que você pode fazer todo dia quando você acorda, anota num papelzinho, num caderninho, ou quando você vai dormir, faz o caderninho da gratidão. Depois de um tempo você revisita isso, né? Eu já fiz trabalhos em empresas onde o pessoal do setor todo dia ia lá e colocava um papelzinho de gratidão. Aí depois, no final do ano, depois de 6 meses, o pessoal abria. E é muito legal, traz uma emoção muito positiva. Você pode usar tudo que eu estou falando aqui, pessoal. Você pode usar assim em qualquer contexto, na tua casa, no teu trabalho, na tua comunidade. Olha, esperança, né? O que me faz me sentir esperançoso? Puxa, toda vez que eu olho para as minhas forças, que eu sei onde eu quero chegar, que eu tenho um objetivo e que eu acordo e eu luto para isso, né? E aí vai, ó, inspiração, contentamento, interesse, amor. Emoções positivas geram felicidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, eu quero que você faça o exercício assim, ó. O que amanhã
Já tô mentorando você, tá percebendo? O que eu adoro, né? Trabalhar com isso. Então, eu tô super na minha praia. Mas pensa assim, ó, o que que eu posso fazer hoje ou amanhã que vai me trazer uma emoção positiva? Sei lá, toda vez que eu falar com um amigo meu, que eu ver a foto dos meus filhos, que eu poder brincar com as crianças, que eu poder tomar um chá quentinho no inverno, isso me faz bem, sabe? Faz o. Tá. Porque se você não reservar tempo para você fazer essas coisas que te geram emoção positiva, o tempo não vai surgir. E eu escuto muito, Mari, mas eu não tenho tempo. Então, vou te dizer uma coisa que talvez vai doer, mas eu preciso te dizer, dói em mim também muitas vezes. Tempo é prioridade. Lembra disso, tá? Lembra disso. Bem, vou voltar aqui para o meu baú da felicidade e vou abrir aqui outra coisa que vai gerar felicidade para você, tá? Anota aí para você lembrar depois. Olha só isso daqui, gente. Engajamento. Deixa eu parar de compartilhar, que daí fica bem grandão aqui, ó. Vamos lá. Engajamento, tá? Engajamento gera felicidade. Deixa eu te explicar. Isso aqui você pode fazer hoje mesmo e em vários momentos da sua vida. Deve. O que é uma pessoa engajada? Uma pessoa engajada é uma pessoa que vive o seu momento presente e que traz para o seu momento presente tudo aquilo que ela tem de melhor, isto é, todas as suas forças de caráter. Então, toda vez que você, por exemplo, você está aqui comigo nessa live, se você ficar aqui comigo presente e participativo, o índice de felicidade ele vai aumentar. Porque o que acontece? Muitas vezes você está lá numa aula, né? E você está na aula de corpo presente, mas tua cabeça está em outro lugar. Isso não vai gerar felicidade para você. Pessoas, vamos lá, que fica com o pensamento lá no futuro, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque normalmente, né, você tá de manhã pensando no que você vai fazer à tarde. Aí você tá à tarde pensando no que você vai fazer à noite. Aí você tá à noite pensando no que você vai fazer de manhã. E pessoas que vivem assim no futuro, gente, tá? São pessoas que tendem a ser mais ansiosas. Pessoas que estão com a mente lá no passado. Ah, eu deveria ter feito tal coisa e não fiz. Eu sou arrependida por ter tal coisa. Eu era feliz e não sabia. Eu me sinto culpada por tal coisa. Tendem a ser mais deprimidas. E pessoas que vivem o momento presente, que elas estão engajadas, elas estão ali, são mais felizes. Quer ver? Vamos pensar em você. Pensa numa experiência de vida muito legal que aconteceu com você e que você se sentiu muito feliz. Cada um pensa na sua, tá? Eu vou pensar aqui na minha. Tá? Pensa. Entra nessa cena e se observa e perceba o quanto você tá nesse momento. Você não tá em outro lugar. Você tá ali, né? Você tá ali no nascimento do teu filho, que eu lembrei disso, tá, gente? Você tá ali na tua formatura, você tá ali na festa do teu casamento, né? Você tá ali no teu trabalho, você tá ali, né? Disse que falou da corrida, na tua corrida, você tá ali. Esse estar ali no momento presente gera engajamento e gera felicidade. Então, toda vez que você perceber que teu pensamento tá divagando em outro lugar, volta. Faz esse treino, porque a tendência, tá, pessoal, é que a tua mente vá para outros lugares e quando você perceber isso, você volta, tá? Agora, um dado que eu queria compartilhar com você sobre engajamento é esse daqui, ó. Vamos lá, né? A gente fala muito sobre, eu trabalho muito com empresas e o que em programas, né, de felicidade, bem-estar, até segurança psicológica, que eu trabalho muito nas empresas, liderança positiva, a própria liderança, né? Como é que a gente faz, então, Mari? É uma pergunta que me fazem, para engajar os colaboradores, para engajar os meus liderados. Porque assim, gente, o que está acontecendo? Vamos lá. Essa pesquisa, eu preciso te apresentar para a gente buscar resolver ela, tá? E existem formas que a gente pode fazer. Existe, tá? Eu trabalho muito aqui em mentoria com isso, porque é uma demanda que aparece muito aqui para mim. As pesquisas mostram o seguinte: segundo o Instituto Gallup, olha só, engajamento no Brasil, tá? Você acha que o trabalhador brasileiro é mais engajado ou desengajado? Escreve aqui no chat para mim, gente. Vamos ver o que que o pessoal acha. O brasileiro é mais engajado ou desengajado?
que será que acontece nas empresas? Brasil, tá? Não é só, essa pesquisa é no Brasil, mas não é só no Brasil que, eu vou ter, que isso acontece, tá? Desengajar, desengajar, engajar, depende do proposto e do reconhecido. Ó, vou te mostrar. Vamos entender então o que, que para essa pesquisa, obrigada pessoal, isso aí, desengajado, ó. Então vamos lá. O que, que é para pesquisa uma pessoa engajada? Uma pessoa engajada, vamos lá, é aquela que vai para o trabalho e ela é psicologicamente envolvida com o resultado. Então eu vou fazer as minhas entregas não só pensando que eu tenho que entregar uma tarefa. Eu vou fazer as minhas entregas pensando que eu quero chegar a um resultado. Eu consegui, Mariana, por exemplo, quando eu vou dar um treinamento, uma palestra, levar aquilo que eu tenho de melhor, dar 100% de mim, para eu chegar no resultado. Isso é uma pessoa engajada, psicologicamente engajada no processo. Uma pessoa desengajada é uma pessoa que ela vai para a empresa, ela faz o que pedem para ela. Mas deu o horário dela, ela vai resolver as coisas dela. Ela não está psicologicamente envolvida no resultado, ela não leva aquilo que ela tem de melhor. E até, gente, né? Isso me lembra um autor que eu gosto muito, que é o Napoleão Hill, né? E o Napoleão Hill, ele dizia, né, assim: existem duas pessoas que não vão para frente numa empresa, elas não vão crescer. É aquela pessoa que não faz aquilo que pedem para ela. A gente encontra pessoas assim. E outra pessoa que não vai para frente é aquela pessoa que só faz o que pede para ela, né? Ela só faz aquilo. Ela não faz mais do que o combinado. Inclusive, o Napoleão Hill, ele tem um princípio do sucesso, né? Que ele diz que faça mais do que o combinado para você poder se desenvolver. Bem, e também existe o ativamente desengajado. O ativamente desengajado, pessoal, é aquele coleguinha que você já deve ter visto nas empresas, que está descontente com a empresa por algum motivo e cutuca o colega do lado para falar mal da empresa. Então, ele é ativamente desengajado. Ele está desengajado e cutuca o colega do outro e fala: Ó, você viu? Você viu? Sabe aqueles cafezinhos, aquela. Então, vamos lá. Como é que estamos aqui? Olha só. 27% das pessoas estão engajadas. 61% não estão engajados e 12% é ativamente desengajado, pessoal. A gente tem um problema aqui, né? Por quê? Aí já saiu uma pesquisa recente que diz assim, que a maior parte dos brasileiros se sentem infelizes e desmotivados no ambiente de trabalho. E muitas vezes, pessoal, esse pessoal está se sentindo é, desmotivado, infeliz no ambiente de trabalho, porque ele também não está engajado. Porque se você tiver com o teu corpo num lugar e com a tua cabeça no outro, vai ser muito difícil você estar motivado para fazer alguma coisa. É humanamente impossível. Não dá, não funciona isso. Mas, Mari, o que que eu posso fazer para trabalhar o engajamento das pessoas ou o meu próprio engajamento? Eu acho que a gente. E a psicologia positiva começa daqui, tá? É você buscar, principalmente, obter engajamento através das suas forças de caráter. O que que significa isso? É você trabalhar com aquilo que você tem de melhor. É você poder trazer para o teu trabalho, ou não só para o trabalho, mas você poder trazer para o teu dia a dia as suas forças, aquilo que você tem de melhor de você. Isso vai te deixar mais engajado. Isso vai te deixar bem. Sabe quando você faz alguma coisa e parece que o tempo para e alguém chega para você e diz assim: Nossa, meu Deus, como é que você fez isso? Aí você fala: Nossa, mas para mim foi tão fácil fazer, né? A gente tem alguma coisa. Pode ser até fora do trabalho que você faz. Provavelmente várias coisas fora do trabalho que você está muito engajado, você está usando o que você tem de melhor, assim. Pode ser numa corrida, pode ser num esporte, num hobby que você tenha. Não sei. Quando você usa aquilo que você tem de melhor, né, você se sente mais engajado. E a psicologia positiva vai estudar isso, né? Inclusive tem uma ferramenta que a gente trabalha muito em treinamento, muito em cursos, que é um assessment para você identificar quais são as suas forças de caráter, que é muito legal. Foi feita uma pesquisa no mundo todo e resumindo a pesquisa para você, tá, pessoal? É bastante coisa. É, existem 24 forças de caráter, você tem cinco dessas que estão aqui.
as mais fortes, né? E você pode fazer um teste, você pode avaliar quais são suas cinco forças e principalmente usar essas forças no teu dia a dia, usar no teu trabalho. Os líderes podem fazer esse assessment com seus colaboradores, entender o que as pessoas têm de melhor, trabalhar com aquilo que as pessoas têm de melhor, porque elas vão performar muito mais. Elas já sabem fazer aquilo. Pensa assim, ó, o ponto de maior desenvolvimento teu e do teu time está naquilo que eles já têm de ponto forte. Né? Então, por exemplo, se eu sou comunicativa e eu vou trabalhar com atendimento ao cliente, com vendas, tá ótimo. Eu tenho essa habilidade, eu tenho essa aptidão. Eu vou fazer isso com maestria. Agora, se eu sou uma pessoa muito introspectiva e me pedem para ficar falando com o pessoal o tempo todo, puxa vida, aí eu vou começar a me retrair. Eu vou desenvolver, né, se eu me esforçar, mas vou até um certo ponto. Então, a gente diz que o ponto de maior desenvolvimento da gente ou das pessoas do teu time tá naquilo que ele já faz. E quando você descobre quais são as forças, você engaja mais a pessoa, você motiva mais ela e ela fica, inclusive, mais feliz. Não é legal isso, gente? E ela entra nesse quadro aqui que a gente chama de flow, né? Que isso é uma teoria, inclusive, da psicologia positiva, que é quando você tem altas habilidades aqui, você sabe fazer o processo, mas você também tem aqui desafios para fazer o processo. E aí você entra naquilo que a gente chama de fluidez. Tá? Então, são formas que você tem aí de trabalhar o teu engajamento. Vou voltar aqui para o nosso baú da felicidade. Anota aí, pessoal. Outra coisa que vai te fazer feliz é isso daqui, ó. Já falei, né? Relações. Tem uma pesquisa que é uma das pesquisas assim que mais duraram no mundo todo, tá? Ela foi feita pela Universidade de Harvard e o pesquisador que nem tá mais entre a gente, ele queria saber o que que tornava as pessoas felizes. Então, ele fez um grupo enorme de pesquisa de adolescentes. E na época ele chegou para os adolescentes e perguntou assim, com seus 18, 20 anos, o que que você acredita que vai te deixar feliz, né? E a maior parte dos adolescentes responderam: Ah, eu acho que é dinheiro e status. E aí, o legal da pesquisa é porque continuaram acompanhando essas pessoas durante a vida toda delas, até os 100 anos de idade, gente. Essa pesquisa durou mais de 70 anos, pensa. E aí perguntaram para as mesmas pessoas que sobreviveram, né? Você que já viveu bastante coisa da vida, o que você acredita que mais te trouxe felicidade? E a maior parte das pessoas respondeu que a felicidade está nas relações que elas construíram durante a vida. Eu quero passar aqui o meu slide, opa, e eu vou te mostrar uma coisa bem legal. Ó, eu gosto muito dessa frase do Dr. Martin Seligman, que diz assim, ó: as outras pessoas são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos. São os relacionamentos que dão sentido e propósito para a vida. Faz sentido para você, pessoal? Pensa, nas pessoas que você conhece e assim, ó, relacionamento, até de dica para você, a gente cultiva, tá? A gente bota na agenda. Porque normalmente, digo bota na agenda, porque você coloca tanta coisa na agenda, você não coloca as suas relações, você coloca as suas tarefas, né? E se relacionar com pessoas, com a tua família, com os seus amigos, é muito importante. E isso vai te trazer boas risadas, né? E vai te deixar mais feliz. Pode ter certeza. Então, cultive as suas relações. Não deixa para depois. Ah, que quando eu tiver tempo, você vai precisar fazer o teu tempo, tá? Ó, vou voltar aqui. Outra coisa que vai gerar felicidade, né? Então, vamos lá. Emoções positivas, engajamento, as relações que você cria durante a vida e propósito. Propósito. Propósito é você ter um porquê, um para quê que você faz as coisas, sabe? Teve um cara que se chamou Viktor Frankl, e o Viktor Frankl, ele foi para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele teve uma vida bastante difícil, muita coisa aconteceu, e ele observou na guerra que nem sempre, olha só que história, né, gente? Nem sempre era o soldado mais forte que sobrevivia à guerra, mas era o soldado que tinha um sentido de vida pós-guerra. A teoria dele é maravilhosa.
Então ele descobriu que ter um sentido para a vida nos faz viver, nos faz querer viver. E ele criou uma teoria maravilhosa, que inclusive é uma linha da psicologia que se chama logoterapia. Quem tiver interesse nisso, leia o livro dele, Viktor Frankl, O Sentido da Vida. Porque quando a gente tem um porquê acordar todo dia de manhã, você acorda. Quando você tem um para quê, você faz, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: vê se faz sentido para você, tá? Quem tem um porquê acha um como. Eu vou repetir para você pensar na tua vida, tá aqui comigo. Quem tem um porquê acha um como. Então, aqui, pessoal, você pode usar isso na tua vida. Líderes de equipes, quem tem um porquê acha um como. Tragam um propósito. As pessoas não fazem as coisas sem propósito. Não motive. Eu preciso saber para quê, como eu estou contribuindo com o mundo. Ó, mães são especialistas nisso. É. Precisa, porque quando a gente tem um propósito para fazer as coisas, a gente faz, a gente é mais motivado, né? Se a gente pegar a palavra motivação e cortar ela, é motivo para a ação, né? Qual é o motivo que me faz agir nesse mundo? Como mãe, como pai, como irmã, como líder, no meu trabalho, aonde o propósito da minha empresa, né? E a gente pode falar em propósito de empresa, conversa com o meu propósito. Isso é muito importante, gente. Então, ter um para quê, ter um porquê. Porque se você perguntar a uma pessoa deprimida para que que ela acorda de manhã, ela não sabe te responder, porque ela perdeu isso em algum momento, tá? Ela não sabe. Quando você, não, eu vou levantar porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, vou defender tal causa, muito legal. E assim, né, dentro de trabalhos, a gente consegue. Conhecer mais sobre isso, né? Porque são perguntas que a gente normalmente não se faz, né? A gente vai fazer um curso que a gente participa, num treinamento, quem já fez treinamento comigo, provavelmente eu já te fiz essa pergunta, dependendo do tema que a gente trabalhou, né? E é muito legal quando eu, né, como mentora, psicóloga, vejo as pessoas até resgatando, né, o propósito. Tem ferramenta que a gente trabalha, né, em cursos, inclusive, onde a gente consegue olhar para isso e sair com um propósito, né? Muito legal, tá? Então, propósito. E pessoal, por último aqui do meu baú, outra coisa que vai te gerar felicidade é isso daqui, ó. Realizações. Ai, que delícia. Como é bom realizar coisas. Sabe aquelas metas que você coloca no início do ano e você começa a realizar elas? Só que cuidado com elas, tá? Tem uma pesquisa que diz assim, que em fevereiro, mais de 70% das pessoas já esqueceram a listinha, né? Eu quero que você faça a tua lista, escolha as suas prioridades e vai realizar coisas. Vai realizar coisa, porque realizar coisas traz felicidade, conquistar coisas traz felicidade, né? Pensa numa conquista tua que você teve recentemente, né? O quanto foi legal conquistar aquilo. E daqui a pouco você quer conquistar outro e tá tudo bem. O Freud, né? Não tô falando de Freud aqui, mas ele chamava isso de pulsão de vida, né? Que é aquilo que te impulsiona para a vida, gente. Isso é maravilhoso. Sabe? Faz a lista, busca, né? O Walt Disney tinha uma frase que eu gosto muito, que me inspira, espero que te inspire também. E ele dizia assim, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Anota isso em algum lugar. Se você pode sonhar, você pode realizar, pessoal. Faz sentido isso para vocês, gente? E olha, pessoal, eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas sobre esse tema que é maravilhoso. Tem muita coisa legal que a psicologia positiva traz de contribuição para a felicidade, para o bem-estar, né?